Nesta lição, eu vou refletir um pouco com vocês a respeito do livro didático. Do livro didático e a sua presença, a sua adoção pelas escolas. E esse é um assunto extremamente delicado, porque, na verdade, você tem todo um marketing que é feito, né, pelas editoras, pelas livrarias, dentro da escola, no sentido de que determinados livros didáticos sejam adotados, né, e dessa forma, né, o consumo desse livro aumenta, a editora vende mais. Há inclusive uma certa tradição no Brasil, né, que as maiores editoras são editoras de livros didáticos, porque os livros didáticos têm uma destinação certa e, quando adotado, não é lucro certo para as editoras. Eu não vou recuperar aqui todas as críticas que já foram feitas aos conteúdos dos livros didáticos, não é? Há vários livros que tratam de inverdades, de mentiras que são colocadas nesses livros, não é? E muitas vezes o professor desavisado engole a mentira e, pior, distribui, dissemina essa mentira entre os estudantes através do livro didático. Eu também não quero condenar o livro didático, porque muitas vezes ele pode ser um apoio, pode ser um meio interessante, não é, por ter as informações sequenciadas, sistematizadas, facilitando um pouco a vida do professor. Mas eu não posso também deixar de dizer que muitas vezes o professor não adota o livro didático. Ele é adotado pelo livro didático. O que significa isso? Por não ter conhecimento suficiente no seu repertório, não é? O professor cai no engodo do livro. Ou seja, ele adota o primeiro livro que aparecer porque ele acha que o livro vai substituir o seu trabalho pedagógico, né? Quer dizer, é uma mentira, é um absurdo muito grande, não é? E que precisa ser repensado pelos professores. Eu creio que o professor, na verdade, tem que ter critérios muito claros, não é? A partir de conhecimentos adquiridos, não é? Quando ele vai selecionar os materiais impressos ou digitais que ele vai utilizar num percurso de ensino, não é? Quer dizer, se ele não tiver critérios e não tiver conhecimento da matéria que ele vai ensinar, não é? Certamente ele poderá cair nesse deslize, não é? Do livro didático, o livro didático que tem uma lógica específica também, não é, que vem sendo repetida e repetida através dos anos e que não modifica muito, não é? Você tem um texto, depois você tem um questionário, depois você tem uma questão de gramática, depois você tem uma redação, não é? Quer dizer, é essa lógica, na verdade, que constitui, não é, o ensino exclusivamente com livros didáticos. Nesse sentido, eu creio que o coletivo escolar e a escola como um todo, né, deve ter uma política muito clara, né, critérios muito claros, né, no momento de adotar livros didáticos, quando ela for levada a isso, né. E os governos são, na verdade, pressionados a comprar esses livros, né, e depois tem aquela distribuição de livros pelo Brasil todo, né? E muitas vezes livros que não têm nada a ver, não é, com a realidade regional do país, não é? Quer dizer, livros, por exemplo, que vão para a Amazônia falando de neve, falando de uma série de coisas que não existem na Amazônia, né? Quer dizer, é uma coisa realmente absurda, estratosférica, né? O conteúdo de determinados livros neste país. Como eu disse, não vou condenar o livro didático, porque às vezes, não é, em função da carga de trabalho que o professor tem, não é, o livro didático vem suavizar essa carga. Mas, como eu disse, jamais substituir
a voz do professor. E o professor também não pode esconder a sua ignorância através de livros didáticos, né? Muitas vezes, como eu sou ignorante da matéria, eu acho que se eu adotar o livro didático vai fazer aquilo que eu, professor, tenho que fazer. Quer dizer, outro absurdo que nós temos que condenar. Nesses termos, não é? Fica aqui, não é, essa advertência, na verdade, não é, esse aviso, essa precaução, não é, no momento, não é, de se adotar um livro didático e não correr o risco de ser adotado por ele na escola.